Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do estudo aqui do livro Cartas de uma Morta, uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito Maria João de Deus, a sua mãe. Então é um livro muito interessante em que Maria João de Deus traz para a gente uma visão a respeito do além-túmulo. Então ela apresenta para a gente justamente isso aí, como é a vida no além, isso logo após a desencarnação dela. Então a gente está fazendo essa leitura, uma leitura um pouco comentada, de alguns capítulos desse livro, e eu já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. Então, nós vamos começar essa leitura e teremos início aqui pelo capítulo Hosanas, onde Maria João de Deus ela traz o seguinte texto: Salmos, hosanas, hinos de felicidade intraduzível escutávamos, comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafados na eterizada tela do infinito e eram generosos apelos ou profundas exortações que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Então, o que Maria João de Deus traz para a gente é essa experiência maravilhosa dos cânticos, das músicas que são entoadas lá no mundo espiritual, trazendo essa paz, trazendo essa alegria para a vida daqueles que estão lá no plano espiritual. E ela fala também da questão do aprendizado, do que se aprende lá no mundo espiritual. Isso é importante para a gente entender que os nossos estudos eles não param com a vida carnal, eles continuam no além-túmulo, e o que acontece é que o que a gente estuda aqui, o que a gente absorve aqui, o que a gente coloca em prática aqui vai ser refletido também no mundo espiritual. E ela diz o seguinte: foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração, síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis, contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimento, para acender os archotes guiadores da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Então, é o que ela nos fala aí, que no mundo espiritual, envolvendo essa sinergia de pensamentos, de vibrações positivas, acabam que eles ficam compartilhando, existe esse compartilhamento de conhecimento, com o intuito de que dentro do nosso plano reencarnatório a gente consiga já vir com esses conhecimentos, tudo bem adormecido, mas que no decorrer da existência nós vamos aflorando, vamos despertando e vamos aprimorando a sensibilidade
para tudo isso que a gente aprendeu por meio dessas atividades no mundo espiritual, né? Então, ela deixa bem claro que nenhuma lição, né, ela se perde. Nenhuma lição que nós aprendemos no mundo espiritual ela vai ser perdida, porque eles são ensinamentos muito profundos e que vão assim ser úteis no nosso plano reencarnatório, no nosso retorno para a vida da carne. E ela continua falando da questão da nutrição. Como é que funciona a nutrição no mundo espiritual, né? E ela diz assim: esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Lá existe ainda a nutrição. Contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera. Alguns seres, ainda aportando, necessitam, por força dos arraigados hábitos, de alimentos análogos aos da terra, o que obtêm por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade. Ilusão esta que é consentânea com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência. Então, o que Maria João ela nos apresenta aqui é justamente que ainda há o processo de nutrição, né? Ou seja, existe ainda um processo de alimentação no mundo espiritual, mas é uma nutrição ilusória, né? Na verdade, é plasmado alimentos muito parecidos com os da Terra, mas que tem uma composição química, né? Uma composição bem diferente, né? Uma composição fluídica bem diferente com o que há de mais nobre no universo, e que os espíritos são alimentados dessa forma. E os chegados ao plano espiritual, eles têm essa necessidade, né? Devido aos hábitos terrenos, de ter uma alimentação mais parecida possível com a alimentação terrestre, né? Então a Maria João de Deus ela fala justamente disso daí, né? Que quando a gente estiver lá no plano espiritual vamos ter sim uma alimentação, só que uma alimentação bem diferente, uma alimentação mais fluídica, uma alimentação vamos dizer assim, enriquecida com o que há de melhor no universo, né? De substâncias. E ela também trata da questão das futilidades, né? A gente perde muito tempo hoje na vida terrena com futilidades, com coisas que só tomam o nosso tempo e atrapalham a nossa evolução espiritual. E ela fala disso no mundo espiritual, né? Ela diz assim: altamente instrutivas são as convenções e assembleias dos espíritos. Personalidades eminentes aí se encontram elaborando projetos grandiosos para as suas atividades porvindouras, né? Não há lacunas para a futilidade de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando idene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. Então, o que é que ela quer nos dizer aqui? Né? O que é que ela nos diz aqui? Que nos mundos, né, espirituais, os estudos, as palestras, as assembleias, os encontros dos espíritos, eles são voltados, né, justamente para nos instruir. Né? Então, são atividades de instrução, para que o espírito ele possa se elevar cada vez mais a um patamar, né, melhor, né, onde se eleva a moral e se eleva espiritualmente através desses estudos, né? E ela fala que não tendo o espírito, né, no plano espiritual, não tendo o espírito a fadiga, né, que advém dos nossos labores diários, né, trabalho, estudo, família. Então, não tendo essa fadiga, mais tempo há para que a gente possa, né, os espíritos possam participar
e se entregar para atividades santificadas que buscam a nossa expansão, né, de pensamento, a nossa expansão espiritual, focado justamente no que foi dito, na evolução do espírito, para que possamos cada vez mais chegar aí perto de Jesus, chegar mais perto do nosso Pai Eterno, nosso Deus. E Maria João de Deus, ela dá continuidade falando da preparação, né? Tudo isso a gente sabe que é preparação, né? Porque nós estamos aqui na Terra a passagem, né? Somente para cumprir com a quitação de alguns débitos que nós temos de vidas anteriores, né? Acabamos absorvendo, né? Adquirindo novos débitos, né? Que nós somos humanos e somos imperfeitos, né? Somos todos ainda doentes da alma e acabamos adquirindo novos débitos, né? Que serão pagos, quitados em vidas futuras. E ela fala justamente dessa preparação, né? Para as lutas futuras, as lutas que estão por vir. E ela fala, né? Em fluxos abençoados, inspirações salvadoras daí promanam para a humanidade, mensagens enviadas pelas almas que, sob qualquer bandeira, viveram como condutores diretos ou indiretos das coletividades. A vida, pois, aí decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprende as mais proveitosas lições para o progresso nas lutas futuras, né? Então, no mundo espiritual a gente vai ter, lógico, esse momento de descanso. Nós teremos essa oportunidade de relaxar, né? Mas não é ser irresponsável e ficar ocioso, porque no mundo espiritual não há ociosidade, né? Estamos constantemente desenvolvendo atividades, aprendendo para nos prepararmos aí para o nosso progresso e o progresso de nossas missões, né, terrenas. Então, quando a gente voltar, a partir dessa preparação, nós vamos ter como sobrepujar, né, de forma mais tranquila todos os desafios, né, todas as provas, as nossas expiações. Cada uma dessas provas e expiações, cada um desses desafios, eles têm um propósito. Fazer com que a gente seja lapidado, né? Fazer com que em carne a gente prepare o nosso espírito para essa elevação e cada vez mais chegar aí, né, perto dessa reforma íntima, né? Que parte dessa reforma íntima, para que a gente possa evoluir. Então, Maria João de Deus, ela fala sobre a questão da luz, como é a iluminação, né? Ela acaba prestando atenção nessas coisas também, que eu acredito que não seja fácil você estar no mundo espiritual, num lugar tão acolhedor, vamos dizer, numa morada espiritual ali, que tudo é bem diferente do que há aqui na Terra, devido à sutileza, né, da matéria, né? Tudo uma matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil. Então tudo é diferente. E ela fala assim, né? O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição de intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpretasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e bizarra, em comparação com a terra. Imaginais um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que estou falando. Poucas flores são mais ou menos semelhantes à dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. Então, não requer nem comentário, né? Ela já é bem clara nisso daí, da beleza que é a luz, né? A gente, pelo que ela fala, no mundo espiritual, a gente, na comunidade, né, que ela se encontra, que a luz ela sempre fica num estado de penumbra, nunca atingindo
a escuridão total, né? Nunca atingindo aquele ambiente, vamos dizer assim, de treva, né? Então sempre há uma redução da iluminação do sol, de modo que as coisas possam ainda ser vistas. E fazendo o estudo de outros livros, né? Por exemplo, o nosso lá de André Luiz, né? Também de Chico Xavier, ele fala no momento que os prédios têm uma luz própria, né? Os objetos emanam uma luz própria, então nunca há escuridão. Então, muito interessante isso. E ela continua falando a respeito do pensamento, né? Que esses pensamentos eles acabam sendo orientadores, né? Fazendo o processo de criação. Ela cita aqui cristais e flores. E ela diz, né, que alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, dos seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Então, esses espíritos, né, almas perfeitas, eles acabam influenciando, né, na construção de tudo isso aí que a gente tem de relato da Maria João de Deus no mundo espiritual. E ela continua aqui, né, agora falando da questão de afetos. Ela diz: como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arrobos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Então ela acaba dizendo que espíritos simpáticos se encontram e principalmente assim, que existe uma relação de afeto, e ela acaba reconhecendo essas amizades, né, que, como ela fala, desafia o tempo e desafia a morte. Eu acredito que quando fala desafiar o tempo, são vidas e vidas anteriores que esses espíritos simpáticos, né, esses afetos que existem entre eles, eles vão ainda mantendo, e que transcende a morte porque várias existências, várias vezes se atingindo a morte, e mesmo assim as amizades elas continuam, né, elas vão estar ali firmes, sempre com o propósito do progresso, né, pessoal, pelo progresso moral, progresso espiritual e, inevitavelmente, o progresso universal, tendo em vista que todos os nossos pensamentos sintonizados no bem, sintonizados no amor e na caridade, eles criam uma atmosfera bem diferente. A partir do momento que eu oro em minha casa, né, que eu faço uma prece em minha casa, estou abençoando os meus familiares que estão aqui dentro, estou abençoando os meus vizinhos que moram ao lado, a minha rua, o meu bairro, né, porque nenhuma oração fica sem resposta. Isso Jesus nos ensina muito bem. E ela fala da questão, né, a terra obscura, né, a terra vista do além. Né, interessante. Ela diz o seguinte: após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. E ela pergunta: sabes em que direção está a terra? Perguntou ele com bondade. Diante de minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade. Recomendando fitá-lo atentamente, afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão e a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra
com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre as suas superfícies a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos, obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Então, o que a gente vê, né, nesse capítulo que a Maria João de Deus fala, né, de como é vista a terra, ela é bem clara. Né? O espírito ali, benfeitor, que está com ela, ele fala justamente disso, que eu falei anteriormente. Né? Quando nós oramos, quando nós nos elevamos em prece, né, criamos um campo vibracional positivo, onde todos são beneficiados por isso, porque Deus está ouvindo todas as nossas preces. Cristo está, não diria à nossa disposição, mas Ele está ali de prontidão, Ele está sempre ao nosso lado, dentro do nosso coração. E ao contrário disso, né, que é justamente o processo antagônico que o Espírito Benfeitor fala para Maria João de Deus, é justamente a respeito disso, né, dos pensamentos negativos, das atitudes negativas, da baixa moral das pessoas, da ganância, né, que leva a guerras, que leva a destruição. Essas guerras elas geram muitas mortes, principalmente de crianças, né, idosos que sofrem com isso. A fome provocada por governantes que não estão preocupados com a situação de vida da sua população, né? Epidemias, nós vivemos agora um episódio de pandemia muito grande, né, que assolou o mundo inteiro e infelizmente alguns, né, não se preocuparam em ajudar aquela população que sofre, aquela população que estava sendo afetada, até porque a pandemia ela não escolhe rosto, ela não escolhe classe social, ela vem para todos, né? E o Espírito também fala de uma questão muito interessante da orfandade, né? Algo que é tão comum aqui na Terra, né? Pais abandonam filhos, mães abandonam filhos, né? São entregues aí à sorte do mundo. E no mundo espiritual você não tem isso. Ele é bem claro, ele diz, orfandade que aqui não conhecemos. Então a importância de que a gente, não só quanto espírita, né, mas quanto cristão, né, seguidores do modelo do nosso Salvador Jesus Cristo, que a gente possa sempre estar aí buscando uma sintonia em oração, uma sintonia em prece, para que possamos de alguma forma amenizar a dor do mundo, enxugando lágrimas e cessando choros. Então a gente precisa justamente dessa sinergia, né, de orar, pedir o auxílio, né, daqueles espíritos simpáticos, né, nossos mentores espirituais, aqueles espíritos elevados que têm a responsabilidade de cuidar, né, da raça humana. Então, como o Espírito fala, o orgulho e o egoísmo ainda são a maior chaga da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo ainda é aquilo que destrói, né? Que trucida a vida de tantas pessoas. Então que a gente possa mudar a nossa vibração, e um dia nós vamos nos livrar, né? Nós vamos não ser mais acometido por essas violentas, né? Por esses violentos e rudes golpes, né, que nós recebemos, não
porque é injusto, mas porque é justo e Deus sabe de tudo. Então esses golpes e essa violência rude, ela é necessária para que a gente possa evoluir quanto espírito. E só para a gente finalizar, a Maria João de Deus, ela fala do regresso espiritual ao lar terreno. E ela fala assim, né? Delineei, então, na mente, tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impedida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal e, numa fração infinitésima de tempo, estava a vosso lado. Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida, como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das 1000 tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e das suas austeras obrigações morais. Então, Maria João de Deus, ela termina esse trecho justamente falando da visita, né, dela à Terra, né, dos encarnados, e o quanto ela se entristeceu, né? Ela fala que chorou amargamente. Então, o quanto ela se entristeceu por isso, né? Por ver de forma mais clara, né? Até porque ela estava em espírito, por ver de forma mais clara as dores e os sofrimentos daqueles que ficaram, né? Muitos entes queridos que ficam na Terra e que continuam suas labutas, continuam muitas vezes seguindo num caminho de ignorância, de não buscar um estudo esclarecedor, de não buscar uma evolução espiritual e moral, e acabam sofrendo, né? Ficam em meio às suas aflições, às suas ansiedades, por não se apegarem, né, a algo espiritual, a algo maior, e por não se prepararem para enfrentar todas as dores e todos os sofrimentos que são para nosso progresso, né? Então é isso. Maria João de Deus trouxe mais esses belos capítulos para a gente, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu peço a vocês que, se tiverem interesse, né, podem clicar aqui e ver o nosso estudo, né, no bannerzinho, ver nosso estudo do livro Filosofia Espírita, que é justamente o livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, uma psicografia do médium João Nunes Maia. Muito interessante, é muito enriquecedor. Eu particularmente eu gosto bastante. E não deixa aqui de clicar no nosso botão de inscrever-se, ativa o sininho de notificação, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Como eu já falei, divulgar a doutrina espírita é um ato de amor e de caridade. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a participação de todos, né? E que vocês fiquem na paz de Cristo e que Deus nos abençoe todos os dias e que a gente consiga aí vencer, né, a nós mesmos e conquistar, nem que seja um pouquinho, de uma evolução espiritual e moral. Fiquem com Deus.